Podemos começar, Elias. Isso. Então, esta live eu denominei Uma Paixão, Hilda Hilst, Uma Paixão, porque Hilda é uma das escritoras mais apaixonantes com que eu já tomei contato na minha não curta vida, né? Então, me sinto muito feliz e muito honrado de estar participando das Janelas Literárias, um evento que eu prezo muito e prezo muito a Estação das Letras, que foi onde eu comecei a ser professor. Eu me inventei professor com o auxílio luxuoso da Susana Vargas. Então, eu quero agradecer a Tatiana, a Camila, a toda a equipe, quero agradecer a Tereza, que foi muito gentil ao me dar uma dica aqui, que eu vou dar de uma vez, para não esquecer, no Arte 1, um programa chamado Entre Estações, sobre a Hilda Hilst, um programa de meia hora, muito bom, com depoimentos, com coisas que me ajudaram muito a formatar o que eu tenho a dizer, o que eu vou tentar dizer a partir de agora, né? Então, para começar, seria assim, como que eu me aproximei da Hilda Hilst, né? Como é que caí nas garras dessa poeta tão estimulante? Então, a Tati pode botar aí a imagem. E foi em 2017, deve ser isso mesmo, 2017, o Instituto Estação das Letras fez um curso chamado Hilda Hilst, Entre a Navalha e a Flor. E é um título muito bem escrito, né? Muito bem inspirado, porque a Hilda é uma poeta cujo texto é cortante, pode ser visto como uma navalha, porque pode ferir, e, ao mesmo tempo, de uma suavidade, de uma delicadeza impressionante. Então, esse curso era composto de 3 aulas, como vocês podem ver aí. A primeira era A Bela e a Fera, Hilda Hilst e o Não Limite para a Transgressão, do professor Ítalo Morricone, que é um grande apreciador e conhecedor de poesia e que ressalta esse aspecto libertário da Hilda, né? Já a segunda aula foi chamada Elementos para uma Constelação Poética, do Marcos Pache, que também é um pesquisador, um cara muito competente, foi aluno do Antônio Carlos Sequim. E, finalmente, terceira aula foi Hilda Hilst, sobre a tua grande face, onde vida e poesia se encontram, que foi a aula da Susana Vargas, né? Então, este curso foi muito importante para mim e teve um poema que me chamou a atenção que eu gostaria de pedir a Tati para partilhar para vocês. Isso. Pode começar? Pode. Perguntei ao desejo, quem és? Respondeu, lava. Depois, pó. Depois, nada. Esse pequeno texto é a epígrafe do livro Do Desejo, de 1992. Eu escolhi esse pequeno texto porque me parece que tem tudo a ver com a poesia da ética, da Hilda, com a temática da Hilda, né? Que, na realidade, se compõe de três vertentes principais. Tem muitas vertentes, tem muitos ganchos, tem muitas possibilidades de leitura, a poesia dela. Mas, bote aí, Tati, a próxima, Santíssima Trindade, da temática de Hilda. O amor, a morte, o sagrado. Sobre esses 3 pilares, e também usando outros, porque ela é extremamente criativa, ela construiu a sua obra. E aí caberia o comentário, né?
Os poetas costumam trabalhar arduamente para construir sua poesia e para fazer com que ela chegue aos leitores, né? Agora, por uma ironia do destino, né, vamos chamar assim, muitas vezes o que a maioria das pessoas conhece e lembra são apenas fragmentos dessas obras poéticas que muitas vezes são vastas, né? Por exemplo, eles passarão, eu passarinho. A maioria das pessoas vai lembrar do querido, maravilhoso poeta gaúcho Mário Quintana. E ora direis, ouvir estrelas. Não há quem não lembre que isso é do Olavo Bilac, que marcou o poeta parnasiano que ele foi. Ou então, e agora, José, do grande, maravilhoso Carlos Drummond de Andrade. E daí eu acrescentei mais uma. Irene Boa, Irene Preta, não, é o contrário, desculpa. Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Dá licença, São Pedro. São Pedro, pode entrar, Irene, você não precisa pedir licença. Licença. Então, todo mundo lembra que isso é do Manuel Bandeira, né? Grande Manuel Bandeira, que também muita coisa a nos dizer, né? Então, aí nós vamos ver a próxima imagem, né? Que é começando pelos temas do amor, tá? A gente está mostrando um trecho do poema 4 do livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, do bloco Moderato Cantabile. Então, vamos lá. E quanto mais te penso, de si mesma se encanta a minha ideia, vertiginosa e tensa como a flecha, contente de ser viva, te procura, Sagitário algoz, homem amor, teu nome que é preciso esconder do meu poema. Então, veja só que coisa curiosa, né? Por um lado, Hilda é fascinada e vê o homem, o ser masculino, como objeto de desejo, de paixão, de encontros e desencontros ao longo de toda a vida dela, mas, ao mesmo tempo, ela o vê como um sagitário, um ser feito de animal e de homem, um cavalo algoz, cruel, que também inspira ódio, né? Então, entre o ódio e o amor, transita a nossa poeta. Então, vamos ver o próximo texto. Eu estou falando muito rápido, tá bom? O que vocês estão achando? Tá bom. Bom. Tá bom. Tudo bem? Está indo. Vamos lá. Então, ódio e amor pela figura masculina se misturam e interagem e trazem para a Hilda um lugar muito próprio, muito particular na poética brasileira. Então, vamos ver esse poema 3 do livro Cantares de Perda e Perdição, de 1983. Se a tua vida se estender mais do que a minha, lembra-te, meu ódio-amor, das cores que vivíamos quando o tempo do amor nos envolvia. Bom, eu acho que eu prefiro ler todo ele um pouquinho maior, porque depois a gente comenta em blocos, tá? Lembra-te, meu ódio-amor, das cores que vivíamos quando o tempo do amor nos envolvia, do ouro, do vermelho das carícias, das tintas de um ciúme antigo, derramado sobre o meu corpo suspeito de conquistas. Do castanho de luz do teu olhar sobre o dorso das aves, daquelas árvores, estrias de um verde cinza que tocávamos, e folhas da cor de tempestades, contornando o espaço de dor e afastamento. Ponto. Tempo turquesa e prata, meu ódio-amor, Senhor da minha vida. Lembra-te de nós em azul, na luz da claridade.
Então, esse poema nos leva a muitas direções, mas talvez a principal delas, no meu entender, é o entrelaçamento do ódio, do amor, da vida, da morte, do claro, do escuro, da visão e da cegueira. Por aí vai. Ela era uma mulher de paradoxos, ela metia bronca, vamos dizer assim, né? Então, agora aqui o que chama atenção é a questão das cores, né? Verde cinza, folhas da cor de tempestade. Quer dizer, tempestade pode ter todas as cores, mas ela dá essa cor a propriedade de ser das folhas. Folhas cor de tempestade, né? O vermelho das carícias. Aí me lembrei da Susana. Susana, o amor é vermelho, a Susana Vargas nos diz, né? E agora vai uma cor atrás da outra, né? O vermelho das carícias, o azul, o amado finalmente é azul, né? Então ela vai pelas cores. Agora vamos passar outro. Me vias, isto é do mesmo livro que é anterior, né? Que é, conferindo aqui para não errar, do livro Cantares de Perda e Perdição. Me vias partida ao meio, a cara das emboscadas. Dizias, essa era a cara do meu desejo. Aí tem uma interrupção, né? Um pedacinho que eu não usei. Passava assim, mas nua, queimada do amor que me tiravas. Então, nesse poema do livro Cantares de Perda e Perdição, a gente vê que ela se via partida, estraçalhada. Essa era a cara do desejo, esse era o preço que ela pagava por levar o amor tão longe, por levar a paixão, o desejo, a possibilidade do encontro até as últimas consequências, né? Então, eu gostaria de observar que também dentro desse poema, esse pedacinho pequenininho, ela afirma o seu desejo de se entregar inteiramente, não romper todas as amargas. É uma transgressora, como disse o Ítalo. Hilda não se furtava a mergulhar no amor e na paixão, mas a gente pode pensar que desses mergulhos, desses desvarios, dessas entregas, ela quase nunca saía saciada. Era como sempre ela quisesse mais. E o amor, às vezes, lhe dava, às vezes te tirava. Como nesse verso aqui. Passava, sim, mas nua, queimada, do amor que me tiravas. Quer dizer, ela vê o parceiro, aqui nesse caso, não como lhe dando amor, mas tirando o amor dela, né? Então, agora deixa eu fazer um break aqui. A gente queria saber se os presentes, qualquer um deles, gostaria de dizer alguma coisa sobre esse aspecto do amor na poesia de Hilda. Podem falar. Eu gostaria de saber, Elias, qual é a relação entre a poesia nesse aspecto do amor e das, digamos, dos extremos e a vida pessoal. É a Rejane, porque tem uma coisa... Sou Rejane. Você gostaria de saber o quê? A relação que havia entre a poesia dela enquanto amor, enquanto extremos do amor, sofrimento e prazer, tudo ao mesmo tempo agora, e a sua vida pessoal da autora. Então, os estudiosos que se debruçaram mais do que eu sobre a vida da Hilda dizem que toda vez que ela se apaixonava, poemas fluíam dela como aos borbotões, como uma cachoeira, como uma erupção de um vulcão. Então,
isso, Regiane, liga muito a vida pessoal dela ao tipo de obra que ela fazia. Porque cada vez que ela se apaixonava, ela fazia um bando de poemas, e esses poemas, na maior parte das vezes, viravam livros. Então, com isso, ela tem mais de 20 livros publicados de poesia, quer dizer que ela se apaixonou pra caramba, e, ao mesmo tempo, transformou isso em matéria de poesia, entendeu? Transformou isso numa possibilidade de criação maravilhosa. Era isso que você queria saber? Era isso que eu queria saber, da namoradeira. Isso, ela era muito namoradeira, ela foi casada muitos anos com um homem, depois se apaixonou por tantos outros, ela não se furtou ao encontro amoroso e fez do encontro amoroso, do desejo, da paixão, por isso que eu chamei essa live de uma paixão, uma das principais, talvez a principal vertente do trabalho dela, né? A cada amor, um livro. E aí, por aí vai. Alguém quer comentar mais a parte amorosa da Hilde? Ou podemos ir em frente? Bom, por enquanto não, né? Aqui está aparecendo um negócio na frente, Tatiana. This meeting is being recorded. Eu posso tirar isso aqui? Não, se eu tirar vai sair. Não vou tirar não, porque eu tenho medo de cair, tá? Tá. Vai ficar assim mesmo. Eu fico com um negocinho na frente, mas, na verdade, eu estou lendo no meu caderninho. Rejane, que legal ver você. Elias, se Pois você... não, This meeting is being recorded. Aí tem escrito Got It em verde, não tem? tem. Clica. Pode clicar em Pode cima clicar disso em que aí Got It. aparece. Que bom, porque isso está me atrapalhando. Eu preferia fazer olhando para a tela do que ficar olhando para o caderno. Tá, tirei. Que ótimo. Muito obrigado, viu? Valeu. Então, aí a gente comentou e a gente trabalhou pouquíssima coisa, mas coisas fundamentais que são a parte amorosa da poética dela. Agora vamos a um outro, né? Barra pesada, esse, né? Pode passar, Tatiana. Esse aí é a morte, né? É assim, esse é o poema 9 do livro Da Morte, Odes Mínimas, publicado em 1980. E aqui fica muito explícito, muito claro, o fascínio que ela tinha com relação à morte. Para ela, mais que temida e desejada, a morte era cantada em tons de pura exaltação. Aí não há como lembrar o Manuel Bandeira, que chamava a morte da indesejada dos homens. Agora, na nossa Hilda Hilst, a morte é indesejada, mas também é sedutora, cara, tremendamente sedutora para ela, como a gente está vendo nesse poema 9, que eu vou ler aqui, tomara que eu consiga interpretar legal. Então, começa assim: os cascos enfaixados para que eu não ouça teu duro trote. É assim, cavalinha, que me virás buscar? Então, vejam só que coisa interessante. A poeta se propunha a enfaixar os cascos da morte para que a morte chegasse em silêncio, não viesse com estardalhaços. Isso é o que chama atenção no início desse texto, né? É assim, cavalinha, que me virás buscar? Aí segue mais um pouquinho, Tatiana. Ou porque tá bom assim. Ou porque te pensei severa e silenciosa, virás criança num estilhaço, pode parar aí, virás criança num estilhaço de louça. Então, veja só, ela via a morte ao mesmo tempo como um animal feroz, ao mesmo tempo como um animal domável, já que ela enfaixa-lhe os cascos, e, ao mesmo tempo, como uma criança que estilhaça louças, que quebra. Então, a morte, para ela, tinha um sentido muito duplo, de finitude e também de infinitude, de
estilhaçamento de quebrar todas as amarras para ir em frente. Então, só repetindo um pouquinho. Ou porque te pensei severa e silenciosa, virás crianças num estilhaço de louça. Pode abaixar um pouquinho, Tatiana. Por que te desprezei? Está ótimo aí. Por que te desprezei? Não, desculpa. Virás criança severa e silenciosa. Virás crianças num estilhaço de louças, amante, porque te desprezei, ou com ares de rei, porque te fiz rainha. Aí é bacana a gente parar um pouquinho, porque ela faz da morte uma rainha, mas a morte tem ares de rei, tem ares daquela que manda, daquela que não escolhe a hora, daquela que, por mais que a gente esteja preparado para recebê-la, a gente não está, a gente não se conforma. Eu estou falando porque agora, há 10 dias, em menos de uma semana, eu perdi 2 grandes amigos. Então, a morte não tem hora, a morte é a nossa indesejada, mas ela também pode ser louvada ou cantada em prosa e verso, como a Hilda faz neste poema que é do livro da Morte, Odes Mínimas. É bonito também o título, soa bem, Da Morte, Odes Mínimas, né? Bom, agora, continuando na questão da morte versus vida, a gente vai ver o próximo poema, que é do livro Cantares de Perda e Predileção. Reparem nos textos, nos títulos. Cantar, eu morro de inveja. Cantares de Perda e Predileção, né? E aí a ligação entre amor e morte já fica com mais intensidade ainda. Então, vamos lá. Por isso, mata-me apenas em sonhos. Podes dormir em fúria pela eternidade, mas acordado ama. Então, veja só, ela pede que em sonhos o amado seja responsável pela morte dela. E diz para ele, você pode dormir à vontade, pode dormir pela eternidade, mas enquanto estiver acordado, me ame, porque a meu lado tudo se faz tarde, amor, gozo, ventura. Poxa, eu fiquei fascinado com esses versos. Ao meu lado, tudo se faz tarde, amor, gozo, ventura, né? Então, essa é a Hilda que a gente já viu um pouquinho sobre o amor e que agora a gente está vendo sobre a morte. Então, eu queria fazer uma pausazinha para perguntar. Alguém quer comentar sobre os poemas ligados à morte? Parece que não, né? Eu quero. É que eu custei abrir o microfone. Pois não. Captou coincidência, quando vocês têm umas coincidências literárias comigo, eu estou lendo O Anjo do Avesso, de Marcos Vasconcelos. São crônicas, contos, é da editora Raiz Agora Cambucá. São crônicas e contos sobre a morte, mas ele tem essa mesma pegada da Hilda, ao mesmo tempo que ele louva, ele também se aterroriza nas crônicas, e eu fico encantada que sempre em literatura comigo acontece isso. Eu estou lendo uma coisa, eu vejo outra. Vejo uma coisa, alguém me fala de uma outra coisa interligada. Então, eu acho que quem tiver acesso ao Anjo do Avesso, do Marcos Vasconcelos, vai ver essa mesma, não incoerência, mas esse mesmo... como é que não, uma coisa e outra relacionada à morte. É o mesmo paradoxo. fascínio, isso, o mesmo paradoxo. É muito interessante isso. Só isso, não nada sobre a... Legal, obrigado pela observação.
Deixa eu só, já que a Dag recomendou, deixa eu recomendar o texto mais lindo que eu já vi sobre a morte, são as intermitências da morte do Saramago, em que ele humaniza a morte. A morte se apaixona pela sua vítima, digamos. É uma maneira muito, muito delicada, eu acho, de ver esse negócio, a indesejada. A indesejada também serve de fascínio, de pulsação, serve de matéria poética, né? A Hilda tem muitos poemas sobre ela. O Saramago, que você trouxe, que é um dos autores mais interessantes que a gente possa ter, e ele nos traz essa coisa, quer dizer, a morte nos leva, mas também nos traz uma possibilidade de ver a vida não como a única coisa que existe, mas de ver a vida como uma passagem, em direção a outros planos, em direção a outras possibilidades, em que as coisas se alternem. A morte também é feita de vida, e a vida também é feita de morte, né? Então, quer dizer, é isso aí. Tudo se faz tarde, amor, gozo, ventura. Tudo tarda a acontecer, mas tudo nos carrega em direção ao gozo, à felicidade, né? E a gente pode até pensar um pouco no budismo, que diz que a vida humana é feita da tentativa de evitar o sofrimento e buscar a felicidade. Se você pensar bem, nada mais, a gente passa a vida nisso, tentando não sofrer ou sofrer o mínimo possível, porque tem horas que não tem jeito, e buscar a felicidade, buscar o bem-estar, buscar o contato, como esse contato que a gente está tendo aqui com vocês. Deixa eu tirar meu chapéu, porque a minha cabeça já está esquentando. Então, é isso, a morte como tema de poesia, a morte diante de um amigo, de um amado, que ela diz, pode dormir pela eternidade. Quem dorme pela eternidade morre. Mas, enquanto viveres, me ama, porque o amor é a medida de todas as coisas, né? Para ela. Bom, amor, gozo, ventura. Alguém quer comentar esse pedaço, gente? Ou não? Pode falar mais gente. Quantos tem aí online, Tati? Estamos com 18. Ótimo. Beleza. Então, eu já abri, mas vamos seguir. Então, nós estamos falando em termos de tema, são 3. Amor, morte, e agora é o sagrado, né? No livro Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, quer dizer que é tão bonito esse tema, esse título também, né? Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, de 1984. Aí, Deus, a entidade Deus, se expõe e se torna alvo de um sentimento enraivecido, sensual e apavorado, segundo Victor Ehringer. As obras completas de poesia da Hilda, que eu vou mostrar a capa no final, traz vários artigos, todos muito bons. Um deles é de Victor Ehringer, que H-E-R-I-N-G-E-R, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um escritor muito interessante, cara. Segundo Victor, o deus de Hilda é um deus quase assassino, maldito, e ela tem com Deus uma relação que ela pretende física, carnal, ela mete bronca, vamos dizer assim. O Victor Ehringer, se alguém quiser procurar, ele ganhou o Prêmio Jabuti de 2013 pelo romance Glória, e depois foi finalista do Prêmio Oceanos de 2017, com o livro O Amor dos Homens Avulsos. Esse eu li, é muito interessante. Ele trata do homossexualismo, da perplexidade diante da vida, da dicotomia entre vida e morte. Ele trata de coisas muito interessantes. Eu recomendo. É poesia? Não, são romances. É. Todos dois. Victor Ehringer. Só que
infelizmente, para nós e para a literatura, ele se matou em 2018, aos 29 anos. Poxa, Eu nunca posso deixar de lamentar isso, porque é um escritor talentosíssimo, mas que sucumbiu diante dos seus próprios dilemas, diante da sua própria angústia. É uma pena, mas a vida, às vezes, é feita disso mesmo, né? Então, vamos lá. O primeiro poema sobre o sagrado, que eu selecionei aqui, diz o seguinte: dirás que o humano desejo não te percebe as fomes. Sim, meu senhor, te percebo, mas deixa-me amar a ti neste texto com os enlevos de uma mulher que só sabe a homem. Tão bonito, né? Uma mulher que só sabe a homem, uma mulher que respira homem, uma mulher que está linkada com o masculino em todos os seus sentidos, né? Então, o Deus pode dizer que o humano desejo não percebe as fomes, mas ela diz: eu te percebo e quero amar-te, cara, amar-te com os enlevos de uma mulher que só sabe a homem. Tá bom. Alguém quer comentar ou podemos passar por mesmo tema? Vamos isso aqui passar. também é aquele quadro famoso, com uma santa que eu me esqueci, a Dag vai saber, talvez, em que ela entra em êxtase ao olhar para o Senhor, e um êxtase quase Pessoal, não é atual, Santa Teresa de alguma coisa? mais ou menos assim. É Santa Teresa? Eu não lembro que santa é, não sou A muito Dag está versada. dizendo, mas o microfone dela não... Dag. Eu não sei, eu não lembro o nome da santa, mas eu vi o quadro e é isso mesmo. Santa Teresa d'Ávila. Isso. Santa Teresa d'Ávila. Ela entrava em êxtase sensual diante da divindade, diante de Deus, né? Muito bem lembrado, Rejane, bacana. Bom, então a gente está tentando tratar da parte do sagrado no trabalho de Hilda. E aí, Tati, você pode botar o próximo poema também sobre sagrado, que também é do livro Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, de 1984. Olhem só essa coisa. Atada a múltiplas desculpa, vou fazer isso de novo. Atada a múltiplas cordas, vou caminhando tuas costas. Palmas feridas, vou contornando pontas de gelo, luzes de espinho e degredo, tuas omoplatas. Aqui vale a pena comentar esse pedacinho. Ela não fala, vou caminhando em tuas costas, como qualquer mortal falaria. Ela fala, vou caminhando tuas costas. Significa que ela transformou as costas da divindade em uma estrada, no caminho por onde ela trilha. Ela não trilha em tuas costas, ela caminha tuas costas, né? Vou contornando, aí vem essas imagens tão bonitas, tão visuais, palmas feridas, vou contornando pontas de gelo, luzes de espinho e degredo, tuas omoplatas. Então, uau, né? Pontas, pedaços de gelo, os espinhos brilham, o espinho e degredo, tuas omoplatas, pum, aí vem uma coisa bem humana, né? Vamos lá. Busco aí mais um pedacinho, né? Baixa mais, isso. Não, te falta mais um pedacinho. Busco tua boca de veios, isso, Tati. Busco tua boca de veios, adentro-me nas emboscadas, vazia te busco os meios, te fechas, teia de sombra, meu Deus, te guardas. Então, ela se entrega, se joga cada vez mais, busca uma boca cheia de veios da divindade, e ela se sente vazia enquanto ela busca os meios. Ela não quer os meios, ela quer os meios, os princípios, os fins e tudo.
Mas o Deus, diante de tanta intensidade, se fecha e se guarda, né? Então, eu, poucas vezes, em prosa e poesia, vi a figura de Deus descrita de forma tão sensual e exaltada, porque é um Deus, ao mesmo tempo, terrível e fascinante e atraente, né? Bom, pode passar, Tatiana. Vamos lá. Assim, aí uma outra vertente da divindade. Dessa vez ela se dirige ao anjo, né? Bota aí, depois a gente põe o resto, porque esse poema ele vem com uma divisão na página e depois tem um espaço em branco, como se a poeta aqui quisesse separar os dois blocos para intensificar a nossa percepção do segundo bloco, que é quase um haikai, é uma coisa sucinta e integrada, né? Então, vamos lá. Anjo, asa, todos os dois com A e todos os dois palavrinhas pequenas, porém intensíssimas. Mão poderosa sobre a minha mão, que o verso nunca mais transfigurava. Prisma solarizado, transcendência primeira, dulcíssima presença. Agora baixa aí um pouquinho, tá? Aí, isso é um bloco, aí vem o outro bloco separadinho. Alta noite, o que foi treva em mim, em ti resplandecia. Bom, esse é um trecho do poema Canto Sétimo, do livro Sete Cantos, do poeta para o Anjo. Que bom, Maria Helena Mossé, minha amiga Lena, está entrando. Lena, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Nós estamos mais ou menos no meio, mas ainda temos muita coisa para rolar. A gente já falou da parte da temática de Hilda, que é sempre em torno do amor, da morte, do sagrado. Já leu alguns poemas do amor e da morte, e agora estamos no sagrado, onde ela fala do anjo de uma forma tão exaltada. Alta noite, o que foi treva em mim, em ti resplandecia. Quer dizer, ela se vê um ser obscuro, mas no anjo, esse ser, o anjo faz com que tudo resplandece nele próprio, né? Vamos lá. Podemos seguir? Agora a gente vai entrar numa parte mais biográfica. Então, eu queria saber se alguém quer comentar sobre os poemas do Sagrado ou sobre qualquer coisa. Eu, em vez de deixar para comentar só no fim, eu estou preferindo parar, porque aí vocês ficam à vontade. Ou se alguém também gosta da Hilda e trouxe algum poema para ler, algum trecho, fique à vontade, porque eu estou aqui às ordens de vocês e às ordens da poesia. Eu Quem vai confesso, comentar? Elias, que eu vim para conhecer a Hilda Hilst, que eu só conheço de nome. Então, eu vou aproveitar que o Elias vai apresentar e vou conhecer os poemas dele. Então, para mim, está sendo um encantamento. Quer dizer, dizem, né, que quando a gente nunca lê um autor bom, quando lê a primeira vez, todo mundo fica com inveja, né? Vocês Que podem bom. ficar com um pouco de inveja de mim, porque eu estou conhecendo agora. Que bom, Vânia. Eu fico comovido com essa declaração. Eu acompanho você no grupo da Suzana, gosto muito das suas intervenções. Você é uma mulher muito arguta, que procura ir fundo nas coisas. Então, poder te apresentar a Hilda, que é uma paixão que eu tenho, que também foi colocada em minhas mãos através dessa ação das letras, para mim faz um duplo sentido, me dá uma dupla alegria, um duplo contentamento. Muito obrigado. Eu agradeço, né, por ser apresentada por você, né? Valeu, valeu. Ainda vem mais coisa aqui, né? E já que a nossa querida Rejane falou do embrincamento da vida com a poesia, com a arte dela, eu vou pedir agora, vai entrar um bloco chamado Quem é esta mulher? E vou pedir a Tatiana que ponha a próxima ilustração.
Ah, Zulmira. Alô, Zulmira, seja bem-vinda. Outra que eu aprecio de ver nos grupos da Silvana. Não, aí está entrando os castiçais, que não é para entrar. Isso, Tatiana, maravilhoso, maravilhoso. Dá para subir só um pouquinho para a gente ver o título todo? Hein, Tati? Está no máximo, Elias. Está no máximo já. Tá, então eu digo o resto, que na verdade não está aparecendo o título. Mas isso não importa, isso são firulas minhas. Isso aí, minha gente, é a capa da... agora entrou. Beleza, Tati, obrigado pela competência. Olha só, isso aí é a capa da revista Cult, né, que é uma revista de literatura que a maioria de vocês conhece, de abril de 2018. E daí, por que me chamou a atenção? Por que eu escolhi essa imagem? Por causa do título da capa, né? Ter sido e estar sendo Hilda Hilst. Isso nos remete também a um dos livros da Hilda, que chama Amavice, A-M-A-V-I-S-S-E. Amavice é uma expressão que quer dizer ter sido amada. Então, a Hilda vivia a vida pessoal e a vida poética dela, principalmente, com grande desejo de estar sendo amada, de estar sendo compreendida, né? De estar sendo louvada pelas coisas boas que ela fazia. Então, deixe ela aí mais um pouco e eu vou dizer um pouquinho da vida dela, tá? Hilda Almeida do Prado Hilst nasceu em Jaú, São Paulo, em 21 de abril de 1930. Os pais se separaram quando ela tinha 5 anos. Não, desculpa. Os pais se separaram em 32, 2 anos depois do nascimento dela. E ela se mudou com a mãe para Santos. Em 1935, portanto, quando ela tinha apenas 5 anos, seu pai foi diagnosticado com paranoia esquizoide. E essa doença do pai, numa época em que a psiquiatria tinha poucos recursos, a marcaria profundamente e apareceria com a maior intensidade na obra dela. Então, se preparem, porque eu vou ler um poema de cortar os pulsos, que é dedicado ao pai, e pode botar, Tatiana, do livro Odes Maiores ao Pai, que foi feito entre 1963 e 66. Esse é um texto do poema 3. Vejam só, olha só. Aí também eu vou falar das, como é que chama isso? Parênteses. Às vezes ela abre parênteses, outras vezes ela abre e nem fecha. Os parênteses ajudam, entre essas coisas, a dar mais ritmo, a dar mais intensidade aos meandros da poesia dela. Porque a poesia dela, às vezes, parece um rio de planície que vai coleando, vai para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá, e vai fazendo volteios, digamos assim. Então, vamos lá. Não cortem os pulsos, por favor. Os castiçais, o adro vazio da capela em frente e as persianas fechadas, para que o sal de fora não pousasse nas bachelas incríveis da memória. Vejam só, o cenário aqui é à beira-mar, né? Sal de fora, os castiçais, o adro, que é aquele espaço que tem antes da capela, no início da capela, e as persianas fechadas, para que o sol não pouse sobre, não destrua as bachelas incríveis da memória. E aí, vejam só, bachelas, costuma-se dizer bachelas de prata, né? Como uma joia. A Hilda vê essas joias na memória. E continua o poema. Aquele mar repetindo seu canto e as vozes partindo seus cristais. Como te abrigavas do ruído das estradas e os teus livros abertos, como se desfizeram naqueles areais. Então, aí a gente parece que vê, parece que sente
a maresia entrando pela casa e destruindo os livros que ela tanto amava, que o pai lhe apresentava, né? Seus livros abertos, como se desfizeram naqueles areais. Nem sei de onde me vêm estes musgos açoites, esta fonte que é nova em minha boca. Então, ela tem uma fonte na boca que, em vez de apenas beber, ela jorra versos. Nem sei dizer da morte o que te ouvir dizer no eco de umas noites. Olha como isso é coleante, como isso é sinuoso. Nem sei dizer da morte o que te ouvir dizer, o que te ouvi dizer no eco de uma noite. Esse é o poema 3 do livro Ódios Maiores ao Pai. Deixa eu ver. Então, ela fazia afirmações muito radicais, sobretudo sobre o pai. Isso eu vi no filme que a Teresa Gabay me recomendou. Ela afirmava que o pai dela tinha lhe aparecido em sonhos e pedido 3 noites de amor com ela. Agora você vê aí a realização de Piana, digamos assim, né? E também ela dizia que via a mãe, mas no caso não era sonhar, era ver mesmo, visualizar a mãe, e dizia qual que roupa a mãe estava vestida, qual era o gesto que fazia. E ela dizia isso como uma coisa da realidade, né? Como algo real, né? Vamos lá. Aos 7 anos, ela foi para o colégio interno. E é bom lembrar que a gente pode ver que daí vem, de algum modo, esse fascínio dela pelo sagrado que aparece nesses poemas que a gente acabou de ler. Então, agora, tentando dar um balanço nessa história da vida, mas continuando, em mais de 50 anos de escrita e de embates com a palavra, Hilda publicou mais de 20 volumes de poesia, produziu uma dúzia de livros de ficção e 8 peças de teatro. Mas ela não se preocupava muito com a fidelidade aos gêneros literários. Misturava tudo, poesia lírica, dramaturgia e prosa narrativa. Então, agora, na prosa, ela era mais radical ainda do que na poesia. A história não importava muito, ela importava o embate com a palavra. Então, eu vou ler um trechinho que não está aí porque eu não consegui mandar, mas é um trecho de prosa. Vou ler. Pacto que há de vir, sombra pastosa, uma coisa se impondo corrosiva, eis aqui o vestíbulo desse todo-poderoso, vírgula. Devo ter sido guiado, a coisa de peso gigantesco sobre as omoplatas, reparem de novo na omoplatas. Vai, a lâmina no mais fundo desse todo-poderoso atravessa as 3 salas, evita aspirar o conturbado dele. Tudo isso, ordens de um miolo exuberante. Lucidez acentuada, pensei, quando ouvi tanta palavra dentro da minha pequena pétala de carne. Aí esse texto é um assombro, né? Quando ela fala em pequena pétala de carne, a gente pode pensar que é uma referência ao sexo feminino, ou também a gente pode pensar que é uma referência mais ampla, em que ela se via como uma pétala na grande flor de que é feita a existência nossa, dos humanos. Bom, e assim ela anarquizava os gêneros. Então, vamos lá, mais dados biográficos. Presságio, seu primeiro livro, foi publicado em 1950. Em 63, ela abandonou sua intensa vida social na capital paulista e retirou para a fazenda de sua mãe, perto de Campinas, onde construiu a Casa do Sol, e viveu cercada de muitos cães que recolhia nas ruas. Ela amava também os cavalos, a quem dedicou estes versos. Pode pôr o próximo, Tati.
Cavalo, halo de memória, guardo-te no peito sob essa grande artéria, fonte de vida e alento que sustenta, amor de madurez e adolescência. Então, ela olhava para o cavalo e ela via tudo. E as palavras que ela emprega, madurez, não é madureza, mas madurez. Esse é um texto do livro Trajetória Poética do Ser. Bom, também dá para dizer que a vida inteira, Hilda viveu bastante, ela lutou para ser reconhecida. Na década de 1990, numa atitude radical, deixou por um tempo de lado a literatura dita séria e começou uma fase pornográfica, com as obras Caderno Rosa, de Lore Lembe, Contos de Escárnio, Cartas de um Sedutor e Bufólica. E até numa entrevista lhe perguntaram: como é ser poeta no Brasil? Ela respondeu: é uma merda, porque ela nunca ganhou dinheiro e pouco foi reconhecida. Quer dizer, ela foi reconhecida por gente muito boa, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, bote lá o poema erótico, pornográfico, digamos assim. Moral da história: se encontrares uma maga, antes que ela o faça, enraba. Então, essa é a Hilda, que não deixa pedra sobre pedra. Isso é do poema Drida, maga, perversa e fria. Bom, a Mara Paulina está entrando ou está saindo? Não sei. Entrando, está entrando. Entrando. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada. Nós estamos trabalhando, já lemos vários poemas, estamos trabalhando a vida, a parte biográfica da Hilda. Acabamos de ler um poema pornográfico, Moral da história: se encontrares uma maga, antes que ela o faça, enraba. Bom, agora tem uma foto linda, linda, vocês vão adorar. Pode botar a foto, Tati. Veja só, veja quem descobre quem está ao lado da Hilda. Ganha um doce, quem descobriu. A Lígia, né? Lígia Fagundes Telles, né? Parece a Lígia. É ela, a Lígia. Claro, é maravilhosa. Baixa mais um pouquinho, se der, para a gente poder ver a roupa da Hilda. Bonitas as duas, né? São duas Muito mulheres bonitas. magníficas que foram muito amigas, né? A Hilda, a Lígia, com seu olhar intenso, olhos negros, boca grande, um colar de pérolas super elegante e um vestido que beira o tomara que caia. Mais abaixo está a Hilda, com um brinco, o seu cigarro entre os dedos, e ela tirou uma das luvas e ficou com uma luva só. Então, são duas mulheres magníficas que deram uma contribuição maravilhosa para a literatura, né? Então, aí, nesse ponto, eu escolhi falar da amizade, né? Hilda amou muito, mas também se dedicou profundamente à amizade. E uma das suas melhores amigas foi Lígia Fagundes Telles, que a conheceu numa festa na Casa Mapim, em São Paulo. Lígia descreve a amiga como uma loura verdadeira, sem maquiagem e com os longos cabelos presos na nuca por uma larga fivela. Ela se apresentou: sou Hilda Hilst, poeta. Lígia abraçou-a e disse: minha futura colega. Também é interessante dizer, eu já disse, mas alguns chegaram depois, que ela foi amiga e muito apreciada pelo cantor e compositor Zé Cabaleiro, que musicou poemas dela. É muito bonito. Então, aí vou dar de novo a dica. Zélia Duncan é uma outra que aprecia profundamente a poesia de Hilda.
e cantou esse poema do Zé Cabaleiro. Se for possível achar no site da Zélia Duncan, no YouTube, vale a pena, porque é um poema intenso, mas a música é de uma suavidade, de uma amorosidade, como aquela amizade que o Zeca tinha por ela, né? Bom, e ela estudou também, seriamente, profundamente, durante muito tempo, temas esotéricos. Então, ela instalou gravadores na sua chácara e afirmava que se comunicava com os mortos e com seres de outros mundos, de outras dimensões. Chegou a dar uma entrevista ao programa de TV Fantástico, que foi muito controversa, porque ela diz todas essas coisas com a maior simplicidade, com uma hora ao mesmo tempo com intensidade. Ela costumava ligar o rádio com o dial entre uma estação e outra, e afirmava que nessa frequência, onde só se ouve ruídos, é aquela frequência em que os espíritos costumam se manifestar, né, Teresa? Isso estava no vídeo. Dizia que isso é um fato científico, assim como também é científica a numerologia, que é o hábito de atribuir sentido aos números, que ela também praticou. Então, ela se metia em todas. E era, segundo os que a conheceram, também muito aplicada, determinada. Dizem que ela só saía do quarto de manhã depois de escrever 700 palavras. Uau! Então, haja desafio, hein, Rejane? Pois é. 700 palavras não é normal, não. A memória, quer dizer, pode ser normal. Agora eu queria mostrar a imagem amarelinha, Tati. Agora veio a foto toda, a mão dela. Tá, tudo bem. Agora, não precisa não. A gente já tinha falado, ela está com vestido prateado. Bom, isso aí é uma aquarela da Hilda Hilst, datada de 1977. Então, são duas figuras, né? Um centauro. É uma mulher. Isso, que bom que você aproximou, Tati. É uma mulher com um turbante e na mão ela tem um colar de contas, tipo uma corda enfeitada que ela traz nas mãos que se liga aos pés. Então, uma possível interpretação é que ela queria dar direção ao seu caminhar, queria que as suas mãos traçassem a possibilidade de um destino, de uma direção, de para onde ela iria, tá? Então, ela tem muitas aquarelas, cada uma mais bonita que a outra. Agora, interessante é que em cima, no dorso desse cavalo, e é enfeitado com um arreio super trabalhado também com contas, a gente vê uma figura ambígua, pode parecer uma mulher e pode não parecer. Ela está pousada com uma expressão interrogativa em cima do dorso do cavalo, que é a própria Hilda, e balançando uma bandeira. Então, como se a Hilda nos desfraudasse as bandeiras que ela costumava desfraudar, digamos assim. Bom, então, vocês já apreciaram? Alguém quer comentar o trabalho artístico dela ou podemos passar? Maria Helena, que bom. Algum comentário sobre a aquarela, os artistas plásticos que se manifestam? Ninguém vai trazer... O professor, acho que a questão de eles estarem meio que submerso, né, e o pássaro lá, né, indica muito essa questão da liberdade, né, que ela tinha mesmo, né? Sim, claro, indica sim. Ela é uma pessoa que não poupou medidas, né, tanto Sim. na vida como na obra e como também na parte visual, né? Então, aqui tem o livro dela, que traz, aqui logo para começar, tem muitos desenhos dela que sempre trabalham o feminino e o masculino, né? Trabalham, como você falou, a submersão, a pessoa está afogada, depois levanta.
e parte para um outro plano. Então, esse era o traço de Hilda, que a gente pode apresentar precariamente, mas que vale a pena apresentar, porque é muito importante no trabalho dela esse aspecto visual, né? Ele não só está presente na poesia, como também na arte visual, como ela está dizendo aí, né? Muito obrigado pelo comentário, valeu. Alguém ia falar mais sobre esse aspecto ou de outro? Eu posso Ô, partir. Elias, Pois não. Ludmila aqui. Ludmila, como vai? Tudo bem? Joia, que bom que você está aí. Querido, eu, como a Vânia, conheço muito pouco da Hilda. Sim, Estava ouvindo um pouquinho do Morricone lá no CCBB, né? sim, E sim, agora claro. você com essa Ele aula. falou. Eu estava me perguntando, tendo vivido em anos produtivos durante a ditadura, a poeta teve dificuldades, enfrentou censura, porque é bem dos movimentos de contracultura, né, me parece. Eis uma boa pergunta, porque ela ia na contramão de tudo, né? Ela era uma transgressora. O Ítalo a define principalmente como uma transgressora. Eu não sou especialista na vida dela. O que eu tenho dela é este livro, que tem quase 600 páginas, em que tem muitos artigos sobre ela, um da própria Lígia, outro do Vitor Ellinger, outro de Vilma Areias, mas ninguém fala num engajamento político, entendeu? Eu não estou dizendo que ela não teve, porque Sim, mas mesmo a arte erótica contestadora do sagrado, né? Eram anos extremamente repressores, né? Conservadores. É verdade, é possível que sim, mas também, por outro lado, ela viveu a juventude, quando é mais próprio disso, em São Paulo, numa época que ainda não tinha ditadura, né? Que era os anos 50, por aí vai. Depois, ela se retirou para a Casa de Campinas. Então, deixa eu ver aqui de novo, quando é que foi. Porque aí ela não tinha uma militância, não parece ter tido, né? Uma militância política. Eu não sei, mas você está levantando uma coisa muito, muito bom. Em 63, aí que está. Foi na véspera da ditadura que ela se tornou uma mulher reclusa. É claro que, dentro do que você diz, ela pode também ter ficado reclusa e ter sido uma participante, mas, que eu saiba, não foi, não. Ela foi uma pessoa tremendamente revoltada contra o falso moralismo, o que não deixa de ser uma atitude militante, né? Claro, Ludmila. Então, ela era uma profunda combatente da hipocrisia, da falsa religião, de tudo, mas que não tenho registro, por isso não posso dizer nem sim nem não, essa questão que é muito boa, se ela foi incomodada pela polícia política ou não, entendeu? Obrigada. Boa professor. observação. Pode dizer. Não me chame de Sim, professor, se me permite, claro. se me permite sugerir, tem o professor Rubens da Cunha. Ele é um pesquisador da Hilda Rist, fez mestrado e doutorado na UFSC, e tem produções, né, aos quais ele fala do envolvimento dela político, né? Então, que bom. Você chegou a ler sobre isso? Coloque para a gente. A Ludmila está querendo saber isso também. Eu estou dizendo que eu não tenho informações, mas se você tem, será super bem-vinda. O que eu tenho é que ela foi envolvida, assim, por isso ela tornou-se reclusa, né, na fazenda onde ela viveu. Mas, assim, eu acho que... ela entrou para a reclusão antes que vinha a ditadura, cara, antes do golpe, 64. Foi 63. Mas deixo a sugestão. Eu não tenho o livro dele aqui, senão eu poderia mostrar, mas deixo a sugestão de pesquisar Rubens da Cunha.
Ele É é legal, já anotei aqui e agradeço muito a sua professor sugestão. da Universidade de, se não me engano, da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Mas ele fez o mestrado e o doutorado dele aqui na UFSC. É legal, boa, boa. Vamos trazendo novos aspectos. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende. Eu estou aprendendo aqui com vocês outros aspectos, principalmente essas colocações que a mim não ocorreram, entendeu? Ok. Legal, muito obrigado, as duas, a Também Ludmila e a agradeço. você. Como é seu nome que não está aparecendo aí? Mara Paulina. Ah, Mara, legal, legal, legal. Bom, então, agora, eu queria, antes de falar o poema final, mostrar a capa do livro. Bote aí, Tati, por favor, depois a gente volta para o poema. Você pode descer e depois voltar, Tatiana, não tem problema? Isso. Olha só, 70% do que eu andei dizendo aqui foi tirado desse livro, que é maravilhoso. Quando eu fiz o curso, né, em 2017, com a Suzana, o Ítalo e o Marcos Posch, eu comprei depois esse livro, que foi publicado justamente em 2017, que se chama Da Poesia, Hilda Hilst, com 2 Hs enormes e uma foto muito bonita dela, da Companhia das Letras de São Paulo, né? 2017. Então, eu deixo minha recomendação de leitura, porque ela tem uma infinidade de livros, inclusive alguns em prosa também, que eu li um trechinho, mas infelizmente não deu para eu ter botado. Agora, quem quiser entrar na poesia dela, está toda a poesia conhecida ou reconhecida como tal, está nesse livro aí, tá? Bom, então, volte um pouquinho, Tati, para a gente ver o poema final. Que bom, gente. Caramba, nós já estamos a 40 minutos. Vamos lá. Este é um poema do livro Amavice. Como eu disse, Amavice quer dizer ter sido amada, né? Em que ela reflete, neste poema, sobre a condição do escritor. Só sobre esse poema a gente poderia ficar falando um bom tempo aqui. E ele começa assim: o escritor e seus múltiplos vêm nos dizer adeus. Tentou na palavra o extremo tudo. Então, ela, como ela dissesse, né, como o Mário de Andrade, eu não sou eu sou, sei lá, 34, não sei quanto ele fala, já me esqueci, mas eu sou uma porrada de gente. 300, né? 300. Eu sou 300, 300 e não sei quanto, e no caso do Mário bota mais, porque também, e no caso da Hilda também, porque alguém escreve um livro de 600 páginas só de poesia, sem contar a prosa e sem contar as peças de teatro, pode-se dizer que foi 300 e tal e ainda com lucro, né? Então, vamos lá. O escritor e seus múltiplos vêm nos dizer adeus. Tentou na palavra o extremo tudo. Então, vamos prestar atenção nessa coisa de palavra com hífen, ligando uma expressão à outra para criar um outro módulo de sentido, uma outra possibilidade de entendimento. Então, o escritor e seus múltiplos vêm nos dizer adeus. Tentou na palavra o extremo tudo e esboçou-se santo, prostituto e corifeu. Então, aí não tem como não parar. Não parar. O escritor é um santo, de uma maneira. Ao mesmo tempo, é um puto, um prostituto, no sentido da prostituição, porque vende e ganha o pão com o suor de seus títulos e legendas e palavras, parágrafos. E corifeu. Corifeu é é um cantor de um coro grego que canta o trágico da existência. Então, o escritor, ao mesmo tempo que é santo, é prostituto e é um cantor do trágico da existência, do paradoxo, da coisa do claro e escuro, da vida, da morte, do gozo e da dor, a dor e do gozo unidos ao mesmo tempo, como ela praticou, né? Essa é a Hilda Hilst que
que a gente conhece, que ela nos dá a conhecer, sem pejos, sem meias medidas, e que, por isso, é uma criatura, uma escritora tão importante, ainda que só agora ela começa a ter maior penetração ampla, digamos assim. Ela sempre foi amada por alguns, por aqueles que amam verdadeiramente a literatura, mas ela nunca aconteceu como outros poetas aconteceram, mas muitas vezes os poetas acontecem para a grande mídia, para o grande público, por causa de sua atividade jornalística, que talvez ela não tenha tido muito. Quer dizer, o Drummond, se não fosse aquela coluna que ele teve durante décadas no Jornal do Brasil, ele não seria tão conhecido e tão aprovado. E também se não fosse um cara tão capaz de apoiar causas, porque na terra dele, em Tabira, tinha um monte, um morro alto, todo de ferro. Daí veio a Vale do Rio Doce e arrancou. Hoje em dia não tem mais. E ele botou isso em circulação. Ele protestava muito sobre isso. E uma pessoa que é uma referência nesta parte da poesia do Drummond, que é essa parte mais engajada, é o Zé Miguel Wisnik. Quer dizer, o Zé Miguel é um puta de um escritor e de um poeta, né? De um músico, e ele mostra isso. Enfim. Então, cada escritor tem faces não descobertas. Por isso que a contribuição da Mara Paulina é muito importante, porque cadê a Ilda política? Se alguém puder dizer, pode pesquisar o Rubens da Cunha, né? Então, vamos lá. Tentou na palavra o extremo tudo e esboçou-se santo, prostituto e corifeu. A infância foi velada, obscura na teia da poesia e da loucura. Então, a primeira parte da vida do escritor se envolve numa teia, né, a coisa da aranha, em poesia e loucura. E aí tem muito a ver com a própria vida pessoal dela, já que a Regiane levantou esse aspecto, porque o pai dela enlouqueceu quando ela era menina. E aí ela vê a infância como uma parte que, para ela, foi envolvida na teia da loucura, digamos, né? Então, isso é a infância do escritor, dela, em outras palavras, porque o escritor está sempre, de alguma maneira, falando de si próprio, Madame Bovary c'est moi, né? Já dizia o outro. Bom, a juventude, apenas uma lauda de lascívia, de frêmito, tempo nada na página. Olha, vejam que interessante. A infância, poesia e loucura, e a juventude é uma lauda, é uma folha de papel feita de lascívia, de frêmito, tempo nada na página. E aí a gente pode pensar o poema como uma outro bloco, uma outra possibilidade de significação. Lá nas duas primeiras linhas aparece o extremo tudo e depois aparece o tempo nada. Quer dizer, o cara que procura ultrapassar todos os limites, o extremo tudo, e depois chega a um tempo nada na página, porque o tempo é aleatório e ele não diz, ele é a coisa mais presente na nossa vida e a coisa também, ao mesmo tempo, talvez mais difícil de ser definida, né? Então, vamos lá. Tempo nada na página. Depois, transgressor metalescente de percursos. Metalescente eu procurei, não achei no dicionário, mas eu imagino que seja assim, com brilho do metal, né? Brilhante, para usar uma outra palavra. Então, transgressor, né? Que é uma palavra básica no universo da Ilda. Depois, o escritor como transgressor metalescente de percursos, colou-se a compaixão, abismos e a própria sombra. Então, ela termina. O escritor se cola à compaixão, que é o interesse não interesseiro pelo outro, né? A compaixão é uma virtude. Compaixão, abismos e a própria sombra. Então, três coisas. Vupt, vapt, vup. Compaixão, abismos e a própria sombra. E assim
eu estou quase me despedindo da Hilda Hilst, de vocês, e gostaria também de ouvir mais comentários, se vocês tiverem. Tem só o significado do metalecente, apareceu aqui no dicionário, cuja superfície apresenta brilho ou reflexo metálico. Então eu não achei no meu dicionário, mas era isso. Eu pensei numa superfície intensamente... Elias, Diga, os metaleiros, eu né? achei metaleiros. um texto aqui no Google sobre essa relação da Hilda com a ditadura. Posso ler um pedacinho? 1 ou 2 minutos no máximo. Pode, claro. A Mara vai adorar e nós todos também. É que comeram os meus sufixos, 2 pontos, Hilda Hilst e a política. Chegou aos ouvidos da ditadura militar que Hilda Hilst era uma comunista roxa. A polícia foi na casa da minha mãe e queimou todos os meus livros. Era uma coisa muito premente que eu estava sentindo e queria me comunicar mesmo com as pessoas, contou ela em entrevista à Folha de São Paulo em 1999. Foi assim que Hilda começou, no furor de 1968, a escrever peças de teatro, talvez a vertente mais militante de sua obra. Que legal! No entanto, é difícil definir ao longo dos anos sua orientação em termos políticos. Nesse período da ditadura militar, ela não se afiliou a nenhuma tendência em voga, nem a coisa mais engajada vinda do teatro de arena, nem a coisa mais porra louca da contracultura vindo do Oficina e da Tropicália, diz Rubens da Cunha, que a colega citou, que legal, né? Que ela diz citou. Rubens da Cunha, especialista na obra dramática da escritora. Apesar do sempre comovida pela questão do oprimido e fortemente posicionada contra regimes autoritários, Hilda nunca manteve uma linha política inflexível de pensamento e de ações. Não é muito fácil definir uma pessoa como a Hilda apenas do ponto de vista político. Aí continua mais um pouco. Mas é interessante isso, né? A tese de mestrado dele está da internet, né? Eu acho que qualquer um, se tiver mais interesse, pode baixar e ler. É muito interessante. Trouxe um outro aspecto. Obrigado, Tereza. Obrigado, Mara. Muito legal. Super. Bacana. Alguém mais quer comentar? Ainda temos mais um tempinho. Eu ia comentar ali no segundo verso desse último poema. Sim. Tentou na palavra o extremo tudo. O extremo tudo ainda lembra extremo unção, né? Tentou, sim. Como se fosse o perdão, a bênção, né? Tentou na palavra o extremo tudo, quer dizer... bem lembrado. Usando Pode se pensar nesse sentido mesmo, Vânia. Legal. Um pouco do que eu li da Hilda Hilst é que a profundidade das palavras dela, né? Elas evocam muito mais do que está ali, né? Então, a gente precisa ler, né, o pouco que eu li. O Rubens da Cunha leu muito, mas o pouco que eu li é que a gente precisa ler mais de 2, 3 vezes para você poder entender, de fato, o que ela está dizendo, porque ela não está falando de uma coisa só, ela está falando de muitas coisas, como disse o poema lá, não é? Boa, é isso mesmo, ela tem esse caráter. Agora, tem uma coisa que eu queria falar sobre a forma, que eu estava vendo aqui, na verdade eu esqueci, é que ela não pode ser considerada uma poeta que se preocupava muito com a forma física do poema. Ela não é uma concretista como João Cabral. João Cabral, para colocar uma palavrinha no meio, era como botar um quadro na parede, pensava, via as coisas do ponto de vista do quadro-objeto, daí o concretismo. A Hilda, você não encontra muito nela, você encontra coisas nela, como essa coisa dos parênteses, das colcheias, do ritmo, de dar espaços em branco. Mas ela está muito mais interessada no mergulho existencial. Ela quer botar de cabeça e virar tudo de cabeça para baixo, talvez com uma perspectiva de ajudar o mundo a se transformar em algo melhor. Mas ela não faz poemas concretos, como os Irmãos Campos,
ou ela não é uma precursora, porque o João Cabral foi uma cara que, de alguma maneira, inventou o concretismo, o neoconcretismo, né? Mas ela é profundamente transformadora dentro do que ela escrevia. E ela usava uma linguagem lírica, uma linguagem poética, uma linguagem tensa e uma linguagem desabusada. Então, por isso também que está a merecer mais estudos essa coisa pornográfica. São 4 livros pornográficos que ela escreveu como pura atitude de revolta contra o fato dela ter passado a vida inteira fazendo poesia e nego não lhe dar o devido atenção e o devido merecimento, né? Digamos assim. Isso. E não é um pornográfico escrachado, né? Não, é mais assim para o irônico, debochado, né? Isso. Como aquela em Raba. Sim, sim. Tá É sugestivo, né? Isso. Foi um gesto que eu acho tão político, porque justamente ela estava revoltada da poesia dela não ser divulgada, aceita, e não ser rentável. Ela falava com todas as letras: eu preciso de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, então só gosto de pornografia, eu vou dar pornografia. Foi aí que ela começou a escrever o Caderno Rosa. E ela dizia isso mesmo. Como é ser poeta no Brasil? Ela respondeu: uma merda para ela. Mas, por outro lado, não foi uma merda, foi uma possibilidade que ela teve de alguém que escreveu 20 livros só de poesia, 8 peças de teatro, né, nas quais a Mara aponta que está a parte mais engajada, porque ela tinha muito a dizer, cara. Felizmente para nós que apreciamos a literatura, com a possibilidade de romper um pouco com o nosso mundinho trivial e passar para outros planos, outras significações, outras latitudes e longitudes. Não é para a gente ficar chorando que não pagou a conta, é para a gente dizer, não, a vida nos oferece possibilidades de voo, de entendimento, de encontrar outras pessoas maravilhosas, de fazer um evento como esse que eu estou fazendo, que está me deixando muito feliz. Sim. E isso vai ser disponibilizado, Tatiana? Sempre. Quando será? Dentro de um mês, mais ou menos, ele entra no canal do YouTube do Instituto Estação das Letras. Aí você avisa, porque aí eu quero avisar todos os alunos, todos os conhecidos, ex-alunos. Legal, que bom. Sim. Super. Obrigada. Falou, Obrigada Rejane. por ter me apresentado. Obrigada mesmo. Gostei Ânia, muito. você é muito Também, querida. obrigada. Obrigada, Todos são muito Elias. felizes. Eu Legal, também não sabia Maria. nada da Hilda Rist. Não sabia. Legal, Maria Helena. Que bom, que bom. Gostei muito. Muito bom. Estamos juntos. Elias, obrigada mais uma vez, né, por participar aqui da nossa janela. E aí eu coloquei no link para vocês aí no chat, na verdade não um link, coloquei no chat, que em abril a gente trouxe aqui o editor, um dos editores da Hilda, o Fábio. E aí ele falou sobre um pouquinho mais sobre o outro lado da Hilda, falou um pouco da prosa e dos textos eróticos. Então, quem tiver interesse, entre em contato aí com a gente. Que bom, Tatiana, que contribuição ótima. Mas já está no YouTube, não? Ainda não, esse não vai para o YouTube. Não vai. Esse tem que pedir para a gente, porque aí a gente que libera o link. Esse não vai para o YouTube, não. Então eu quero. Legal, que ótimo, muito bom. Ganhei meu dia, ganhei minha noite. E nós também. Sim. Eu esqueci do principal. Obrigado, Elias. Peraí. Tchau, gente. Obrigada. Bom. Agora... Tem mais. Não acabou, não. Saia, não, que tem pedacinho. mais. Depois vocês editem na hora de botar no negócio lá do YouTube. É o seguinte, eu quero terminar da seguinte forma. Olha só, Hilda Rist, aonde você estiver, você baixe aqui, por favor, venha aqui e escolha o último poema, tá? Eu vou abrir ao acaso e vamos considerar que o poema que cair, eu não sei, o livro não está marcado, é o poema que a Hilda escolheu para mim dizer para vocês, com toda a intensidade, com toda a alegria que eu tive nesse nosso... Então, vamos lá. Hilda Rist, caramba. Baixa aí, caramba. Olha só, que beleza. Espera aí, primeiro eu vou ter que voltar para trás para dizer de qual livro que é, porque se alguém tiver afim, né?
Espera aí, primeiro tem que achar o livro, depois dizer o poema. O livro é Cantares de Perda e Predileção. E o poema escolhido, quem sabe latim aí? É XLV3. É. 3. 40 XL. 48. Vai, 48. 48, Em Romanos, obrigado, Vânia. Em Romanos isso dá XLV3, 8. 48. O L sendo, sei lá o quê? 50 menos 10, né, que é o X. Vamos lá, mas chega de números. Vamos ao que interessa, que é aquilo que ela Escolheu. é boa nisso, que é aquilo que ela está nos dizer. Eu não sou espírita, não baixo o meu guia, mas eu quero prestar essa homenagem a ela e a vocês que estão me seguindo até agora. Então, vamos lá. Teu livre-arbítrio, meu ódio, amor. Interrogação. Teu livre-arbítrio, meu ódio, amor. O distendido flanco do tigre sobre teu peito vivo. Uau, já começa arrasando. Teu livre-arbítrio, meu ódio, amor. O distendido flanco do tigre sobre teu peito vivo. Esculpida alvorada, tua pretensa cara... Desculpa, esculpida alvorada, tua pretensa caça na cara de granito. Não é a mim que persegues, nem és tu aquele que persigo. Os amantes se entregam àquele corpo cruel, mas perseguido. Armadura de garra e de delícias, corpo listrado de mel. Bom, corpo listrado de mel arrasou, né? Armadura de garra e de delícias, corpo listrado de mel. Meu livre-arbítrio, meu ódio-amor, júbilo imerecido, o distendido flanco do tigre sobre meu peito vivo. Aí ela pega o verso inicial, transforma ele e dá um fecho de ouro. Maravilhoso. Meu livre-arbítrio, meu ódio-amor, júbilo imerecido, o distendido flanco do tigre sobre meu peito vivo. Viva a Hilda Hilst, viva vocês que me seguiram com tanta atenção. Viva a Hilda Hilst. Que a gente possa ler mais e aplaudir. Valeu, Silvia, valeu, Mara, valeu, Tereza, valeu, Ludmila, valeu, Tatiana. Viva o Instituto... Obrigada, Elias. Valeu, Elias. Valeu, Elias. Viva. Obrigada. De nada, sempre às ordens. Se vocês quiserem contato comigo, ou quiserem falar, ou qualquer coisa, a Tatiana tem meus direções, pode dar meus telefones, enfim, tudo mais, numa boa. Foi uma alegria muito grande. Nossa, também. Muito bom. Mereço tomar um aperitivo para encerrar um evento tão bonito. Valeu, gente. Valeu, Tereza. Estou esperando o seu livro da sua filhinha. Tereza vai lançar um livro junto com a filha dela, que também vai lançar um livro. Juliana Garbaio, a filha dela. Juliana Garbaio e Tereza Garbaio, a dupla. É uma talentosa escritora, a Juliana, e a Tereza também vai desovar o trabalho dela. Que bom. Falou, Zulmir. Obrigada pela propaganda antecipada. Propaganda é alma do negócio. Jorge Delacroix, por que você não disse que estava aí? Cadê o Jorge? Cadê o Jorge? Estou vivo ainda, estou vivo ainda. Mas você está desde o início ou apareceu agora? Como? Você viu tudo? Está desde o início, está desde o início. Que ótimo, Jorge. Jorge é um grande amigo ao qual eu tenho grande apreço e devo muitas obrigações e quero tudo de bom para você e para a Linda. Muito obrigado. Aproveitar para desejar. Que fundo é esse, Jorge? Que fundo é esse que você botou aí? Eu ando fundo. Eu sou um fotógrafo, então tem uma série de fundos. Né? Ele usa uns recursos incríveis de botar umas coisas no fundo quando ele aparece. Mas ele é muito parcimonioso nos aparecimentos. Por isso que eu estou feliz de você ter vindo na minha live. Muito obrigado. Obrigado a você pelo seu conhecimento, que você transmite muito bem. Obrigado. Valeu.
Bom, então, Marina, Beijos. diga lá, Marina, o que você achou, Marina Sleide? Me aturando 2 vezes por dia, já fizemos uma aula e agora você ainda faz uma live.